Olá, gente. Bem-vindos à nossa última aula, nossa quarta e última aula do curso de Geração de Manchas para classificação de barragens quanto ao seu dano potencial associado. Nessa aula, nós vamos ver o final do processo, obviamente, que é a mancha, o que a gente chama de mancha para classificação de DPA, que é um polígono que vai possibilitar a análise das ocorrências dentro dessa mancha e fazer uma pontuação. Quanto maior a pontuação, quanto mais ocorrências, quanto mais casas, quanto mais estradas, quanto mais indústrias essa barragem puder atingir com seu eventual rompimento, maior vai ser o dano potencial associado a essa barragem. Vamos então à nossa aula propriamente dita. Muito bem, então nossa primeira tarefa vai ser formatar os dados que a gente recebeu da etapa anterior nessa planilha pontos com cota. Então vamos abrir tanto a pontos com cota quanto a formata tabela quanto a B777 cálculo.xls no Excel, para a gente poder começar a formatação dessas tabelas. Muito bem, então nossa primeira tarefa vai ser formatar os dados que saíram da etapa anterior do processo, que estão contidos nessa planilha pontos com cota XLS. Então vamos abrir a pontos com cota, a formata tabela e a cálculo, B7777 cálculo XLS. Vamos abrir essas três planilhas no Excel para a gente proceder à formatação delas propriamente dita. Então, abrindo a pontos com cálculo, selecionando a pontos com cota, a gente vai ter todos os dados que foram obtidos do SRTM, que estão nessa coluna Z aqui. A primeira questão aqui que a gente tem que verificar é se os dados estão na ordem correta, porque dependendo da configuração do seu ArcGIS e da forma como você digitalizou o rio, ele pode começar de jusante para montante ou de montante para jusante. Então, vamos verificar se estão na ordem certa. A gente faz isso clicando na coluna C, seleciona a coluna inteira e inserindo, usamos a função inserir um gráfico simples de linha, que vai fazer um gráfico desse tipo para a gente poder verificar se os dados estão na ordem certa. Cada curvinha dessas é uma seção transversal, ela representa o perfil de uma seção transversal. Então a gente tem que verificar se o fundo do vale, que é esse pontinho aqui de baixo, se ele começa mais alto e vai descendo em direção a jusante no rio, Então o gráfico tem que ter este aspecto aqui, de montante mais alto para jusante mais baixo. Se não tiver esse aspecto, se eu estiver subindo com o fundo do vale, eu vou ter que selecionar a primeira coluna, selecionar a coluna A e inverter a ordem de classificação, usar a classificação do Excel de modo que eu inverta a ordem dos dados e consiga posicionar meus dados corretamente, como deve ser aqui, de montante mais alto para jusante mais baixo, ok? Feito isso, eu trago os dados, esses dados da minha coluna C, seleciono a coluna C inteira e trago os dados para a minha planilha formata tabela. Colo esses dados na coluna B da planilha formata tabela e aciono esta macro, a macro Ctrl F, ela está configurada para pegar esses dados que estão numa coluna só e distribuir esses dados em 21 colunas, que vão estar numa outra pasta dessa mesma planilha, numeradas de 0 a 20. Muito bem, uma vez que eu tenho
esses dados formatados pela minha macro, eu posso copiar esses dados, todas as 80 linhas, né, 80 linhas e 21 colunas, eu seleciono esse conjunto todo, copio e colo na pasta perfb da minha planilha B7777 cálculo.xls. Uma vez colados esses dados na pasta perfb da planilha de cálculo, a planilha já efetua o cálculo hidráulico pela equação de Manning-Strickler. Então eu já vou ter os dados de altura de cada uma das seções, da altura da minha onda em cada uma das seções transversais. Então, esse resultado vai estar numa aba chamada Result. É só selecionar essa aba para ter esta tela que me mostra o quadro geral do processamento.